Vozes do Abismo. Eu não deveria estar contando isso. Existem segredos que, uma vez expostos, parecem ganhar força, como se a luz do dia não os dissipasse, mas sim os alimentasse. Mas o silêncio está me matando mais rápido do que qualquer. Meu nome é Jonas, e tudo começou quando meu tio Ava, um homem que eu mal conhecia, faleceu no interior de Minas Gerais. Ele se chamava Teodoro, e era uma figura estranha na família. O tipo de parente que ninguém visitava, mas de quem todos falavam em sussurros. Diziam que o El mexia com o que não devia, que a fazenda dele era próspera de um jeito que não parecia natural. Quando o advogado me ligou, eu fui o único herdeiro. Um sobrinho neto distante que herdaria a fazenda, as terras e tudo o que havia nela. Eu estava atolado em dívidas na cidade, então, para mim, aquilo soou como a salvação. Mal sabia que era o começo da minha perdição. A fazenda era antiga, isolada. A casa principal tinha um cheiro de madeira velha e de ervas secas. Nos primeiros dias eu estava eufórico, explorando a propriedade, fazendo planos. Foi no terceiro dia, enquanto limpava o escritório empoeirado de Teodoro, que eu o encontrei, trancado em uma gaveta de jacarandá, cuja chave estava escondida debaixo de uma tábua solta do assoalho. Havia um único objeto: um livro. Não era um livro qualquer. Era grosso, encadernado no que parecia ser um couro escuro e áspero, sem nenhum título na capa. Era pesado, anormalmente pesado. Ao abri-lo, o cheiro de mofo e algo mais, algo metálico e adocicado, encheu o ar. As páginas eram amareladas, frágeis, e a escrita era uma caligrafia rebuscada, feita à mão. A primeira página tinha um título desenhado com uma tinta vermelha desbotada: O Verdadeiro Livro de São Cipriano. Capa preta. Eu já tinha ouvido falar, como todo mundo, lendas, contos de terror. Mas ali, na minha mão, ele era real. Folheando as páginas, vi diagramas de círculos, símbolos que eu não reconhecia, e orações em um português arcaico, quase um latim vulgar. Eram orações para encontrar tesouros, para amarrar pessoa amada, para fazer o mal a um inimigo, para conversar com os mortos. Era um manual do proibido. Minha primeira reação foi o medo. Um medo primitivo. Fechei o livro e o coloquei de volta na gaveta. Mas a semente da curiosidade, misturada ao meu desespero financeiro, já estava plantada. Naquela noite, não consegui dormir. A pergunta ecoava na minha cabeça: e se funcionasse? Meu tio-avô era rico. Ninguém sabia como. E se a resposta estivesse ali, naquele livro? 2 dias depois, movido pela ganância, eu cedi. Escolhi um dos rituais que parecia mais simples, menos demoníaco, um feitiço, para abrir os caminhos do dinheiro. O livro era muito específico. Eu precisava de 7 moedas antigas, um prato de barro virgem, azeite e um punhado de terra do cemitério mais próximo. O ritual deveria ser feito exatamente à meia-noite de uma sexta-feira de lua minguante. Segui cada passo com um rigor quase religioso. Consegui as moedas com um colecionador local. Comprei o prato na feira. A parte mais difícil foi a terra do Sepit. Ir até lá à noite, com um saco na mão, pulando o muro. Senti como se cada túmulo me observasse. O ar ficou pesado, gelado. Peguei a terra de uma sepultura sem nome e saí correndo, com um coração na boca. Naquela sexta-feira, preparei tudo no centro do escritório. Desenhei o círculo no chão com um pedaço de carvão, como o livro mandava. Coloquei as moedas no prato, reguei com azeite e cobri com a terra profana. Acendi 3 velas pretas, posicionadas em um triângulo ao redor do prato. Então, com o livro aberto na página certa, comecei a ler a oração em voz alta. A minha voz tremia. As palavras eram estranhas, guturais. Elas não pareciam minhas. Conforme eu lia, o ar no escritório ficou denso, pesado, difícil de respirar. As chamas das velas começaram a dançar descontroladamente, como se um vento forte soprasse, mas todas as janelas estavam fechadas. Um frio cortante desceu pela minha espinha. Terminei a oração e, como instruído, fiquei em silêncio dentro do círculo, esperando. Nada aconteceu. O silêncio era total, opressivo. Depois de talvez 20 minutos, que pareceram uma eternidade, o ar voltou ao normal. As chamas se acalmaram. Senti uma decepção tola. Era só um livro velho. Apaguei as velas, limpei tudo e fui dormir, sentindo-me um idiota. 3 dias depois,
O advogado me ligou novamente. Havia um erro nos papéis do inventário. Meu tio-avô tinha uma conta bancária antiga, esquecida, com uma quantia considerável. Uma quantia que não só pagaria todas as minhas dívidas, como me deixaria confortável por anos. Eu gelei. Foi uma coincidência? Tinha que ser, mas no fundo, eu sabia que não era. O livro funcionava. E esse foi o meu erro fatal. O sucesso me deu confiança. O medo foi substituído pela arrogância. Seyhun Fítico simples tinha feito aquilo. O que os mais poderosos poderiam fazer? Havia um capítulo que me fascinava e aterrorizava. O pacto com a entidade de sexta-feira para a descoberta de tesouros ocultos. A lenda local dizia que um antigo coronel havia enterrado um baú de ouro e joias em algum lugar daquelas terras. Antes de morrer, de forma violenta, meu tio-avô nunca o encontrou. Eu seria diferente. Desta vez, o ritual era muito mais complexo. Exigia um sacrifício. O livro pedia um galo preto, que nunca tivesse cantado. Exigia que eu fosse a uma encruzilhada dentro da minha propriedade, à meia-noite. Desenhasse um círculo complexo com símbolos específicos e invocasse uma entidade. Pelo Sunom, um nome que parecia arranhar a garganta ao ser pronunciado. Passei uma semana me preparando. Consegui o animal. Decorei os símbolos e a longa invocação. Eu estava cego pela ganância. Na noite marcada, uma sexta-feira sem lua, fui para a encruzilhada. O silêncio da mata era ensurdecedor. O vento sibilava nas árvores. Desenhei o círculo no chão de terra. Acendi as velas. Realizei o sacrifício. E meu estômago se revirou com o ato. Com o sangue, tracei o último símbolo no centro do círculo, como mandava o livro. Então, segurando o livro aberto, comecei a invocação. Desta vez, a mudança no ambiente foi instantânea. O vento parou. Um silêncio caiu sobre a mata. Nem os grilos cantavam. O ar ficou pesado, com um cairo do enxofre e terra molhada. As chamas das velas se esticaram para cima finas e altas, como agulhas de fogo pálido. Quando eu disse o nome da entidade, 3 vezes, um som veio da escuridão à minha frente. Não era um som de animal. Era como o de um osso grande se quebrando. E então, eu vi. Não era uma forma definida. Era uma mancha de escuridão mais profunda que a própria noite. Uma silhueta alta, magra, que parecia se dobrar em ângulos impossíveis. Não tinha rosto, mas... E eu sentia, com cada fibra do meu ser, que aquilo estava me olhando. Minha voz falhou. O terror me paralisou. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava preso dentro do círculo, que agora parecia a única coisa que me impedia de ser engolido por aquela sombra. Com a voz trêmula, fiz a pergunta: como o livro instruía? Onde está o tesouro escondido nestas terras? O silêncio se estendeu por um momento. E então, uma voz respondeu. Ela não veio da sombra. Ela soou dentro da minha cabeça. Era uma voz fria, arrastada, como o som de pedras se roçando. E ela não me deu uma localização. Ela disse apenas uma frase. A troca foi aceita. O ouro pela alma. O seu mestre agora sou eu. Um pânico puro, absoluto, tomou conta de mim. Não era um servo que eu tinha invocado. Era um senhor. O livro não era um manual de instruções, era um contrato. E eu tinha acabado de assinar com sangue. A sombra deu um passo à frente. E a borda do círculo brilhou com uma luz fraca. A figura parou. E a voz na minha cabeça riu. Um riso sem alegria. Um som que quebrava a sanidade. Você pertence a esta terra agora, como o tesouro. Como o seu tio naquele momento, eu entendi. Meu tio-avô não encontrou o tesouro. Ele era o tesouro. Ele estava preso ali. Sua alma usada para alimentar aquela entidade. Para manter a prosperidade da fazenda. E agora, eu era o próximo. Não sei como sair dali. Acho que desmaiei. Acordei com o sol da manhã no meu rosto. Deitado na beira do círculo. O livro estava ao meu lado. Fechado. Não havia sinal do ritual, exceto pela terra remexida. Desde aquela noite, minha vida acabou. Eu vendi a fazenda por maniaria e sou parafugue. Mas não se foge de um pacto. Eu não durmo mais. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquela sombra nos cantos do meu quarto. Às vezes ouço a voz na minha cabeça, me lembrando do nosso acordo. Sinto um frio constante, um cansaço que não passa. O dinheiro que consegui não tem valor. Eu o vejo e sinto nojo. O livro. Eu tentei queimá-lo. Ele não pega fogo. Tentei jogá-lo em um rio.
No dia seguinte, ele estava na porta da minha casa, seco. Estou contando isso porque preciso que alguém saiba. Não toquem nesse livro. Não o procurem. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. O preço é sempre mais alto do que se pode pagar. Eu troquei minha alma por um tesouro que nunca encontrei. E agora eu só espero a escuridão vir me buscar. Meu nome é Cássio. Sou, ou pelo menos eu era, um restaurador de antiguidades. Meu mundo era feito de lógica, de história, de lascas de madeira e verniz. Eu encontrava beleza na decadência, ordem no passado. Eu acreditava em pigmentos, em tipos de entalhe, em datas. Não acreditava em fantasmas, nem em demônios, e muito menos em magia. Meu erro foi pensar que, por não acreditar neles, eles não poderiam acreditar em mim. Tudo começou com um lote de móveis que comprei de um espólio. Uma família tradicional de Ouro Preto que tinha ido à falência. No meio de cadeiras mancas e armários com cupim, veio um baú de couro que não estava na lista. Dentro dele, em meio a cartas amareladas e documentos sem valor, estava o livro. Não era como as versões que vemos por aí. Este era visivelmente antigo. A capa now era preta, mas de um marrom profundo, manchada e endurecida pelo tempo. A escrita era manual, uma caligrafia gótica precisa, e as ilustrações eram perturbadoramente detalhadas. Diagramas de corpos celestes, selos de anjos e demônios, e um capítulo inteiro dedicado à catopitromancia, a arte da adivinhação, através de espelhos. Como acadêmico por natureza, meu primeiro impulso foi de curiosidade histórica. Tratei-o como um artefato. Levei-o para minha oficina, um grande galpão anexo à minha casa, e passei semanas estudando-o à noite, catalogando as tintas, o papel, tentando datar sua origem. Eu o via como um fascinante registro da superstição humana. Um dos rituais em particular me chamou a atenção. Ele prometia abrir uma janela para o que se deseja ver, fosse o passado, o futuro ou um lugar distante. O ritual não parecia complexo. Exigia um espelho antigo, de preferência um que já tivesse visto muitas coisas, banhado em mercúrio, como os de antigamente. Exigia também 3 velas de cera de abelha, água benta e uma longa encantação em latim macarrônico coincidentant. No mesmo lote de móveis, viera um espelho veneziano magnífico, com a moldura de madeira entalhada e o vidro escurecido pela oxidação do mercúrio. Estava na minha oficina, esperando para ser restaurado. A tentação puramente intelectual começou a me corroer. Eu não queria ver o futuro para ganhar na loteria. Eu queria ver se funcionava, queria ou presa, de provar que era tudo uma farsa. Era a arrogância do cético. Numa terça-feira chuvosa, decidi fazer o teste. Esperei a noite cair. Levei o espelho para o centro da oficina, um lugar vasto e silencioso. Acendi as velas, posicionei-as como o livro indicava, e ungi a borda do espelho com a água que peguei na catedral. Com o livro apoiado em um púlpito, comecei a ler a encantação. A voz ecoava no galpão. As palavras eram estranhas, mas a cadência era hipnótica. Ao final, o livro instruía a olhar fixamente para o próprio reflexo e pensar naquilo que se desejava ver. Com um sorriso cínico, pensei em algo trivial. Quero ver o que acontecerá nesta oficina amanhã de manhã. Olhei para meu reflexo. Por um longo momento, nada. Apenas meu rosto, iluminado pelas velas. Eu já estava pronto para rir da minha tolice, quando a superfície do espelho pareceu ondular, como a superfície de um lago tocado por uma gota de chuva. Meu reflexo se desfez. E por um segundo, apenas um segundo, a imagem mudou. E o vai ao interior da minha oficina, mas sob a luz do dia. Vi a porta se abrir e um homem de casaco marrom entrar, segurando uma pequena caixa. A imagem tremeu e se desfez. Meu reflexo voltou, mas o ar no galpão estava gelado. Na manhã seguinte, eu estava trabalhando quando a campainha tocou. Era um entregador. Usava um casaco marrom e emi suas mãos. Uma pequena caixa. Era um pigmento raro que eu havia encomendado semanas antes e que já tinha dado como perdido. Eu fiquei paralisado na porta. Não era coincidência. Não podia ser. Aquela noite marcou o fim do Cássio, o cético, e o nascimento do Cássio, o tolo. Passei a usar o espelho todas as noites. Comecei a espiar meus concorrentes.
descobrindo seus lances em leilões. Comecei a prever problemas na restauração de peças, o que me deu uma fama de restaurador infalível. Eu via segredos, ouvia conversas que não deveria. O espelho era meu oráculo, minha arma secreta. Cada noite, a conexão ficava mais forte. As imagens antes turvas, agora eram nítidas, quase tridimensionais. Eu sentia como se pudesse tocar o que via, mas eu comecei a notar algo mais. No fundo das cenas que eu espionava, às vezes bem longe, havia uma figura, uma silhueta escura, parada. No começo, eu achei que era uma falha no vidro, uma mancha, mas ela aparecia em lugares diferentes. Em um leilão em São Paulo, ela estava no fundo da sala. Numa conversa na sala de um cliente, ela estava do lado de fora da janela. Ela nunca interagia, apenas observava a cena que eu observava. E eu sentia de alguma forma que ela também me observava. A minha arrogância, agora inflada pelo poder, me levou ao próximo passo. Quem era aquela figura? O livro tinha seções mais obscuras, rituais para dialogar com os espíritos que habitam os portais de vidro. Eu queria respostas. Eu queria entender a mecânica daquela magia. Eu não queria mais ser apenas um espectador. Preparei um novo ritual, muito mais complexo. Exigia meu próprio sangue para traçar selos na moldura do espelho. A encantação era mais longa, mais sombria. O objetivo não era mais ver, mas convocar, chamar o que quer que fosse que habitava o espelho. Naquela noite, realizei o ritual. Quando terminei a invocação, o efeito foi avassalador. A oficina inteira mergulhou num frio polar. As chamas das velas não se apagaram. Elas congelaram, tornando-se agulhas de luz imóvel. A superfície do espelho não ondulou. Ela se dissolveu num breu líquido, um portal de escuridão total. E daquela escuridão a figura emergiu. Ela caminhou lentamente em minha direção, até parar do outro lado do vidro. E o meu sangue gelou. Não era uma sombra disforme. Era eu, ou quase eu. Era um reflexo perfeito, mas errado. Os olhos não tinham brilho. Eram poços de um vazio faminto. E o sorriso? O sorriso era largo demais. Predatório, um rasgo de dentes. Em um rosto que deveria ser o meu, ele não falou com a boca. A voz, assim como no relato que eu vi sobre o pacto, soou dentro da minha cabeça. Fria, divertida, antiga. Finalmente cansou de olhar pelo buraco da fechadura. Restaurador. Veio bater na porta. Eu não conseguia falar. O terror era uma mordaça física. Você busca conhecimento. A voz continuou. E a criatura inclinou a cabeça, imitando um gesto meu, mas de forma zombeteira. Eu tenho todo o conhecimento. Eu sou o que está por trás de todos os olhos, de todos os espelhos. Eu vejo tudo, sempre, mas estou preso aqui, neste lado do vidro. E você aí, tão livre e tão cego. Ele estendeu a mão e tocou a superfície do espelho pelo lado de dentro. O vidro ondulou ao seu toque. Uma troca justa, ele propôs. Conhecimento total pela sua liberdade. Um passo para cá, um passo para lá. Troque de lugar comigo. Você poderá ver tudo o que quiser. Para sempre. Sem rituais, sem velas. Foca será o observador eterno. E eu poderei sentir o sol no rosto novamente. O horror da proposta me libertou da paralisia. Eu gritei, e num ato de puro pânico, peguei um martelo pesado da minha bancada e o arremessei contra o espelho. O som do vidro se estilhaçando foi ensurdecedor. O portal escuro implodiu. E a escuridão pareceu ser sugada para dentro dos cacos. E por um instante, silêncio. Eu estava ofegante, tremendo, mas aliviado. Acabou, pensei. Queimei o livro. Naquela mesma noite, em uma fogueira que ardeu com chamas de cores doentias, mas não acabou. Na manhã seguinte, ao passar pela janela escura da minha cozinha, vi meu reflexo. E por uma fração de segundo, ele sorriu para mim, com aquele sorriso largo demais. Eu tropecei para trás, o coração disparado. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas não era. Todo reflexo se tornou uma tortura. A tela do meu celular, uma poça d'água na calçada, a vitrine de uma loja, meus próprios óculos. Em todos eles, às vezes eu o vejo. Meu reflexo não me obedece mais perfeitamente. Às vezes, ele pisca quando eu não pisco. Às vezes, ele continua sorrindo depois que meu rosto já voltou ao normal. Às vezes, e isso é o pior, eu o vejo no reflexo de um objeto metálico, parado atrás de mim no meio do cômodo, mesmo que eu esteja sozinho. Eu esmaguei um espelho, mas o livro não mentiu. Ele disse que o ritual abria uma janela. Ele só não disse que a janela era eu. Eu me tornei o portal. Hoje,
Eu vivo em uma casa que eu mesmo modifiquei. Cobri todas as janelas com madeira. Não tenho espelhos. Uso pratos de plástico fosco. Minha oficina está trancada, acumulando poeira. Mas não adianta. Quando fecho os olhos, eu o vejo na escuridão da minha própria mente. Sinto seus olhos em mim o tempo todo. Ele está esperando um momento de fraqueza, um momento em que eu olhe para dentro de mim mesmo, com muita atenção. Para concluir a troca, o conhecimento que eu busquei me encontrou. Eu sei que não estamos sozinhos. Eu sei que há coisas do outro lado do vidro. E sei que elas são pacientes. Eu quis ver o mundo através do espelho. Agora, o espelho vê o mundo através de mim. A chave para um segundo relato forte é explorar um medo diferente. O primeiro foi sobre ganância e o pacto com o desconhecido. Este será sobre um terror muito mais íntimo e psicológico. A obsessão, o amor transformado em profanação e as consequências de manipular o livre-arbítrio de outra pessoa. Este relato, que pode ser intitulado A Amarração da Sombra, também foi escrito para uma narração pausada de aproximadamente 20 minutos. Relato 2. A Amarração da Sombra. O tom aqui é de exaustão e pânico contido. A narradora não está apenas triste. Ela está aterrorizada com sua própria realidade, falando em voz baixa como se temesse ser ouvida. Meu nome é Helena, e eu vivo em um inferno que eu mesma construí. A maioria das pessoas que buscam o livro de São Cipriano o fazem por dinheiro ou poder. Eu não. Eu o fiz por algo que eu, na minha ingenuidade, chamei do amor. Hoje, eu sei que o nome correto é obsessão. Ricardo e eu estávamos juntos há 5 anos, de casamento marcado. Para mim, ele não era um homem, ele era o ar que eu respirava. E então, sem aviso, ele terminou tudo. Disse que tinha conhecido outra pessoa e que não me amava mais. Cada palavra foi um golpe físico. Meu mundo não desabou. Ele foi pulverizado. Nos meses que se seguiram, eu me tornei um fantasma. Eu não comia, não dormia. Eu só pensava nele, revivendo cada memória, cada momento, tentando entender onde eu tinha errado. O desespero é um solvente. Ele dissolve o bom senso, a moral, a fé, em uma noite de insônia, pesquisando na internet formas de trazer amor. De volta, me deparei com fóruns obscuros que mencionavam o livro de São Cipriano. Falavam de um poder real, de rituais que não falhavam. Em especial, falavam de amarração. A palavra soava doce aos meus ouvidos. Amarrar, unir o que foi quebrado. A minha busca pelo livro me levou para fora da cidade, para uma cidadezinha poeirenta, onde, segundo os rumores, vivia uma senhora que possuía conhecimentos. O lugar dela era um casebre no fim de uma estrada de terra. Fui recebida por uma mulher muito velha, de olhos pequenos e incrivelmente negros, que pareciam saber por que eu estava ali, antes mesmo que eu abrisse a boca. Ela não me vendeu o livro. Foi pior. Ela o emprestou. Ela me levou a um quarto nos fundos, que fedia a naftalina e a algo mais. Um cheiro doce e podre, como o de flores velhas. De um baú de madeira, ela tirou um exemplar do Cipriano. A capa era de couro, mas tão gasta que em alguns pontos parecia veludo cinza. Use com sabedoria, menina, ela disse, com um sorriso sem dentes. E lembre-se, toda corrente tem duas. Quando você amarra alguém a você, também se amarra a ele. E ao que mais vier junto, eu não dei ouvidos. Adorme-se. Voltei para casa com o livro no banco do passageiro, sentindo uma mistura de medo e um poder terrível. Em casa, devorei as páginas. Encontrei o que procurava em um capítulo chamado Da Poderosa Magia de Amarração, para que um homem ou mulher jamais te abandone. O ritual era visceral, nojento. Exigia um coração de boi, fresco, 7 agulhas virgens, uma fita de cetim vermelha com o nome dele escrito 7 vezes, e uma preta com o meu nome, também 7 vezes, e uma fotografia dele, na noite de lua cheia. Como mandava o livro, eu executei. A cozinha do meu apartamento se tornou um altar profano. O cheiro do sangue do coração fresco era nauseante. Com as mãos trêmulas, eu abri o músculo com uma faca e coloquei a foto dele dobrada lá dentro. Depois, comecei a amarrar o coração com as fitas, entrelaçando o nome dele com o meu, enquanto recitava a oração do livro. A oração era uma ordem. Eu não pedia,
Eu mandava. Eu ordenava que os anjos das trevas, que os espíritos da estrada, que as almas penadas, não dessem a Ricardo um minuto de paz. Que ele não pudesse comer, dormir, trabalhar ou respirar sem pensar em mim. Que cada mulher que ele olhasse tivesse o meu rosto. Que cada voz que ele ouvisse soasse como a minha. A cada lacada, a cada frase recitada, eu senti uma onda de poder. E então veio a parte final. Eu tinha que perfurar o coração com as 7 agulhas, em pontos específicos. Enquanto visualizava o coração dele sendo perfurado pela saudade. A cada agulha que eu enterrava na carne fria, eu sentia um arrepio. A última agulha, no centro, selou o feitiço. O livro dizia para enterrar o coração em um vaso de comigo, ninguém pôde, e mantê-lo regado. Nos primeiros dias, nada. Eu quase me convenci de que tinha sido uma loucura. No quinto dia, meu telefone tocou. Era ele. A voz estava estranha, vazia. Ele disse: "Não consigo parar de pensar em você. Eu cometi um erro. Preciso voltar." Meu coração explodiu de alegria. Uma alegria doentia, triunfante. Ele voltou naquela mesma noite. Mas não era o Ricardo que eu conhecia. Ele estava fisicamente ali, mas seus olhos estavam opacos, sem vida. Ele me abraçava, mas era um abraço mecânico. Ele dizia: "Eu te amo." Mas as palavras saíam sem emoção, como se ele estivesse lendo um roteiro. No começo, eu ignorei. Disse a mim mesma que ele estava apenas confuso, arrependido. Mas as semanas passaram e o pesadelo começou a se revelar. Ele não tinha mais vontade própria. Ele só fazia o que eu mandava. Se eu não dissesse "vamos comer", ele ficaria sentado no sofá, olhando para a parede, por horas. Ele me seguia pela casa como uma sombra, em silêncio. Ele era um corpo presente, mas uma alma ausente. A mulher para quem ele me deixou tentou ligar, desesperada. Ele não atendia. Uma vez, eu atendi. Ela estava chorando. Disse que ele saiu de casa no meio da noite, dizendo meu nome, e que desde então parecia outra pessoa. Um autômato. Desliguei o telefone com as mãos suando frio. Eu consegui o que queria. Ele estava amarrado a mim, mas eu não o amava mais. Como se pode amar um fantoche? O que eu sentia era medo, um medo profundo e constante. O apartamento, que antes era meu refúgio, se tornou minha prisão. E ele era meu carcereiro silencioso. Foi então que eu comecei a perceber a segunda ponta da corrente. Como a velha havia dito, eu não estava apenas presa a ele. Havia um terceiro elemento. Comecei a ver coisas. Um vulto no canto do olho, uma sombra no espelho do banheiro que era mais alta e mais escura do que a minha. À noite, eu acordava com a sensação de que havia alguém no quarto, de pé, ao lado da cama, apenas observando a nós dois. A voz da velha ecoava na minha cabeça, e ao que mais vier junto. Eu não tinha amarrado Ricardo a mim. Eu tinha usado uma força das trevas para acorrentá-lo. E essa força, essa entidade, tinha ficado para supervisionar o contrato. Ela se alimentava da nossa miséria, da energia morta daquele apartamento. Desesperada, peguei o livro novamente, procurando um jeito de desfazer. Não havia. O livro é um manual de como construir armadilhas, não de como desarmá-las. Tentei voltar na casa da velha, mas a estrada não existia mais. Ou eu não conseguia mais encontrá-la. Era como se o lugar só aparecesse para quem o procura pela primeira vez. Hoje, eu vivo assim. Durante o dia, eu cuido de um corpo vazio que um dia amei. Dou comida na boca dele. Digo a ele para tomar banho. Escolho suas roupas. À noite, me deito ao lado dele e fico de olhos abertos na escuridão, sentindo a presença do nosso guardião, a sombra que a minha obsessão convidou para dentro da minha casa. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu ouço um sussurro que não vem de Memnem Deli. Apenas uma palavra, repetida como um eco. Presos. Eu não sei o que é pior. Estar acorrentado ao fantasma do meu amor perdido. Ou saber que há algo mais aqui no escuro, nos observando, se deleitando com a minha obra-prima de desespero. E eu só queria meu amor de volta. E no fim, eu perdi não apenas ele, mas a mim mesma.